vai esperar um pessoal entrar aqui pra gente começar a nossa live. Vou convidar algumas pessoas. Gente, eu preciso que vocês só me acenam aí pra saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Como é a minha primeira live aqui, então eu não entendo muito. Vou esperar só algumas pessoas entrarem. Vocês me digam aí se vocês estão conseguindo me ouvir, se a imagem está boa. Eu tô um pouco nervosa, um pouco ansiosa. O pessoal já tá entrando. Ai, que bom que vocês estão conseguindo ouvir. Antes de chamar a Andrea aqui para conversar com a gente, eu queria dividir com vocês um pouco da onde que surgiu da gente trazer essa novidade para o salão. Algumas pessoas já me conhecem e sabem que eu sou um pouquinho ansiosa, um pouquinho chorona. E através de tudo isso, eu sempre comentei com as nossas clientes que eu precisava muito fazer terapia. Até porque eu tenho muitas clientes aqui no salão que já praticam terapia. E aí, conversando com todas essas clientes, eu falo. E aí, um dia, a Cris, uma das nossas colaboradoras, falou que aonde ela já trabalhou tinha esse diferencial de ter terapia. E aí eu adorei a ideia de trazer isso para o salão. Não precisei procurar terapeutas, que na verdade, depois a Andrea vai explicar para vocês que na realidade ela não é uma terapeuta. E aí eu conversando com a Andrea me encantei de uma tal forma. E em um dia de conversa com ela, eu senti uma leveza tão grande que eu falei, é ela, e eu quero trazer ela para o salão, quero que as nossas clientes conheçam ela. E a terapia barra de Axis eu não conhecia ainda. E aí a gente teve essa ideia de fazer essa live para que quem não conhece também saiba o que é a barra de Axis. Gente, não liguem que se eu falar alguma coisa errada referente à terapia, eu não domino esse assunto, eu não entendo. O meu ramo é totalmente outro. Eu ainda conversei bastante com ela para poder entender do assunto, o mínimo. E é isso. Eu vou chamar ela aqui. Eu preciso só aprender a mexer. Eu preciso que ela me envie o convite aqui, eu acho. Eu preciso que ela entre aqui. Eu vou chamar ela. Peraí, gente. Aqui. Pra Andrea. Gente, o meu som tá saindo bem pra vocês? Oi! Deixa eu ver que tá aqui. Melhor. Tudo bem? Tudo jóia. Tô muito ansiosa! Mulher, quase morri do coração antes de começar essa live. E eu tô super animada com a nossa ideia de estar trazendo, né, o salão, essa novidade, expandir mais consciência, né, essa contribuição. Tô amando a ideia. Que bom, fico feliz. André, eu vou pedir para que você se apresente para as pessoas, conte um pouco sobre você, a sua formação, da onde que surgiu isso na sua vida, que até isso a gente não conseguiu conversar, a gente teve tantos planos, tantas ideias que a gente não conseguiu. Eu te perguntei, mas a gente acabou conversando de outras coisas e a gente não conversou sobre isso. Bom, então, eu sou Andréia Figueiredo e para mim assim também foi uma novidade quando eu ouvi falar sobre terapia, sobre algumas técnicas. E a primeira técnica que eu tive contato foi floral de bar. E quando eu fui fazer o curso de floral de bar, a instrutora me falou sobre Theta Healing e barras de Axis. E alguma coisa dentro de mim falou assim, eu já conheço isso. Eu já conheço, eu escolho aprender isso. E aí eu fui entender o que eram as técnicas. E assim, em 2 semanas que eu entendi o que era, o que elas poderiam fazer, eu fui buscar, né? Fui fazer os cursos.
tanto do Theta Healing quanto das barras de Axis. Hoje eu trabalho muito mais com as barras de Axis, porque eu me apaixonei, assim, foi um amor gigante pelo Axis. E aí foi assim, aí começou. E aí, assim, o que eu acho bem interessante na minha história é que, assim, eu sempre tinha esse ponto de ser contribuição para as pessoas. E aí eu fui buscar a terapia por conta de uma amiga, né, que também estava passando por algumas coisas, e aí eu fui buscando, junto com ela, conhecer as terapias. Só que depois, no meio do processo, eu entendi o quanto que eu também precisava passar por tudo isso. O quanto que tudo isso era necessário na minha vida. E muito quem me ajudou a entender sobre crenças e trazer essa percepção do meu corpo, de autoestima, relacionamento, foram as barras de Axis. Que no caso é incrível. E aí é incrível. Porque elas trazem uma visão diferente de mundo. Eu sempre brinco quando as pessoas me perguntam, né? Mas como assim, né? Elas trazem uma mudança. Eu falo que elas clareiam a mente e trazem uma linearidade para os pensamentos, sabe? Os pensamentos parece que começam a ter uma definição, a gente começa a ter mais clareza de onde e como a gente quer ir. Entendi. Eu separei algumas perguntas, eu falei com várias clientes e eu tive relatos extraordinários de pessoas que já praticam barra de Axis e falaram para mim que mudou a vida, da água para o vinho, que estavam num estado de depressão muito grande, sem vontade de sair, sem vontade de viver, e a barra de Axis transformou a vida dessa pessoa e trouxe ela de volta à vontade de viver. Eu separei algumas perguntas para a gente fazer para você. No caso, as clientes pediram para a gente fazer essas perguntas. Clientes que não têm acesso à internet, Instagram. A gente tem bastante cliente que não chegou nessa era do digital. E eu vou te fazer algumas perguntas que vai esclarecer até para mim também. E uma delas são, o que são as barras de Axis? Legal. Bom, as barras de Axis, para quem não conhece, são 32 pontos que estão localizados na nossa cabeça. Então, assim, todo mundo, menos os animais, tem os 32 pontos na cabeça. E aí, o que são esses 32 pontos? Por que fala barras? Porque eles estão paralelos. Porque a gente toca de um lado ao outro da cabeça e a gente ativa os pontos paralelamente. Então, por isso que chama barras de Axis. Entendi. Gente, eu gostaria de perguntar, antes de eu perguntar a próxima pergunta, se vocês estão conseguindo assistir bem. Como eu havia falado antes, é a minha primeira live aqui, então eu não sei como que tá indo para vocês, que eu quero que saia tudo bem perfeito para que vocês entendam realmente o que são a barra de Axis. Tá tudo bem aí? Creio eu que sim. Andréia, você tá conseguindo me ouvir bem? Sim, tô sim. Então, vamos lá. Vou te perguntar mais uma pergunta. Como surgiu a barra de Axis? As barras de Axis é uma das ferramentas dentro da empresa Axis Conscience. E quem fundou, quem encontrou essas barras foi o Gary Douglas. Então, mais ou menos mais de 20 anos atrás, o Gary ele começou a trabalhar com algumas técnicas e canalizar algumas informações. E uma das ferramentas bem potentes que a gente usa muito no Axis são as perguntas. E ele começou a fazer perguntas para o universo. Só que ele começou a estruturar essas perguntas de uma forma diferente, porque a gente costuma muito perguntar: por que minha vida é assim? Por que tudo acontece comigo? E ele percebeu que esse porquê ele era muito conclusivo. E ele começou a fazer perguntas diferentes para o universo, de como poderia ser a vida dele, do que ele poderia fazer que mudaria a vida dele. E aí ele começou a fazer essas uma canalização. E ele entendeu que isso era a resposta para as perguntas dele. E quando ele foi fazer essa canalização, algo falou para ele. Ele sentiu que era para ele tocar a cabeça da pessoa. E aí ele foi conhecendo também os pontos das barras, né? Esses 32 pontos foram surgindo. E a pessoa, depois que levantou da sessão, falou que tinha sido algo extraordinário. E aí ele percebeu que tinha algo interessante para ser estudado aí.
E aí ele foi se aprofundando, foi entendendo o que era a técnica, foi trazendo uma forma, né, maior para a técnica, e assim surgiram os pontos e a técnica. Então, a técnica não é brasileira, a técnica é americana, surgiu nos Estados Unidos, e o fundador é o Gary Douglas. Eu vou aproveitar que você falou da técnica, da onde surgiu. Eu queria me corrigir, porque na arte foi falado que você é uma terapeuta, né? E, na verdade, não é terapeuta que se pronuncia. A gente até conversou e eu falei, vou aproveitar esse deixa para poder falar para as pessoas. Eu queria que você falasse o que realmente você é dentro do Barra de Axis. Então, assim, é algo que a gente honra, né? É a opinião do Gary, né? Ele não é um guru, ele não é nada, mas é a nossa referência dentro do Axis, porque afinal de contas ele canalizou a técnica. Então ele fala que o Axis Conscious trabalha com ferramenta de expansão da consciência. Então, como ferramenta, nós não podemos ser terapeutas, nós somos praticantes. No meu caso, eu sou facilitadora, que o praticante ele é o primeiro passo dentro do Axis Conscious. Quando a gente faz o primeiro curso, a gente torna praticante, já está apto a atender outras pessoas. E aí eu já dei um passo além, então hoje eu sou facilitadora, porque além de atender, eu posso dar o curso também. E aí a gente vai ganhando graduações conforme a gente vai buscando mais conhecimento dentro do Axis. Que máximo. Gente, quem quiser fazer o curso, já está aí a Andréia Figueiredo, entre em contato. Deixa eu ver aqui. Outra coisa também que eu queria saber, até porque eu tenho um filho pequeno e eu acho super interessante essa pergunta. Quem pode receber as barras de Axis? Tem uma limitação de idade? Como que funciona referente a isso? Tá. Não, o Axis não tem contraindicação nenhuma. Então, a gente pode aplicar desde um bebê até uma gestante, um idoso. Não tem restrição nenhuma de idade, nada. Pelo contrário, a gente já tem bastante pessoas dando bastante depoimento de crianças que têm hiperatividade, que receberam as barras, depois tranquilizaram. Eu fiz um projeto ano passado, que a gente podia presencialmente, né, numa escola da prefeitura, foi um projeto totalmente social, e a gente pegou uma sala que tinha crianças com alguns problemas bem interessantes, e aí eu fui trabalhando com essas crianças, atendendo elas só recebiam as barras. E foi bem interessante que a gente explicou bem superficialmente o que eram as barras, não adianta explicar muita técnica para criança. Sim. E aí eles foram recebendo. Então, assim, eles esperavam ansiosos chegar terça-feira, que era o dia que eu ia lá. E aí, quando eu chegava na sala, era assim, eu, tia. E aí foi muito interessante, que aí depois conversando com a direção, né, elas foram me passando que, assim, eles perceberam uma calma, uma maior tranquilidade na sala, que algumas crianças que eram muito frequentes ir para a diretoria, elas pararam de ir. Sabe, assim, eram casos bem esporádicos, assim, o professor que dava aula depois delas receberem as barras, percebia que ele tinha mais controle sobre a classe também, que as crianças estavam mais tranquilas. Então, assim, não tem limite de idade, não tem contraindicação. Grávida pode receber, não tem problema nenhum. Pelo contrário, vai trazer um relaxamento, uma tranquilidade, principalmente nos primeiros meses, né? Que é bem aquele turbilhão, aquele caos interno que está acontecendo. Então, as barras vão trazer aquela tranquilidade também no início da gravidez. Entendi. Aproveitando a deixa do assunto de criança, né? Nós havíamos conversado sobre o autismo. Eu não sei ao certo se seria bom, mas vendo por um lado, as crianças com autismo teriam uma ajuda de melhora com a barra de Axis? Sim, sim. Como eu falei para você, é tudo muito novo no Brasil, mas a gente está juntando material, as pessoas estão, né, tendo contato com essas crianças e sim, está tendo uma melhora. Inclusive, assim, foi uma indicação para uma cliente minha, o namorado dela é autista, e ela percebeu assim que em 3 sessões ele se transformou em outra pessoa, ele não conseguia se expressar, conversar, e ela percebeu que eles começaram a conversar, ele trazia informações que estavam presas dentro dele, conseguir colocar de uma forma tranquila aquilo para fora. Então, assim, os casos que a gente está pegando e está estudando mesmo, e são esses relatos que a gente fica bem surpreso mesmo, que as pessoas trazem, assim, que é uma melhora incrível. E é poucas sessões, não precisa, assim, de uma quantidade muito grande, a pessoa já perceber a diferença. Minha próxima pergunta seria realmente até isso. De quantas sessões são necessárias para que a pessoa sinta
fazendo nela. Entendeu? Então não tem. Tem pessoas que na primeira sessão, ela já sai ali, assim, que o princípio, né, das barras é o receber. Então, assim, o corpo não está acostumado a receber. Então, a pessoa deitou na maca, ela vai receber um contato que ela não estava acostumada, de uma energia que ela não estava recebendo. Então, ela vai acontecer, ela vai relaxar muito. Então, o primeiro contato com as barras, a pessoa já vai perceber um relaxamento muito profundo. É o primeiro relato que geralmente os clientes me trazem. Olha, eu relaxei muito, dormi muito bem essa noite. Então, pessoas que têm insônia, é bem legal receber as barras, que percebe o sono mais tranquilo, um relaxamento maior. Então, assim, não tem limite de sessões e não tem uma quantidade mínima, nem é assim, é muito de cada um. Eu falo é que a sessão ela é muito individual. Cada pessoa recebe de uma forma e cada pessoa me traz uma informação de uma forma. Vou aproveitar, então, né, a deixa. Nós íamos até gravar uns stories ontem para mostrar a minha primeira sessão de barra de axis, que antes de fazer a live, eu queria sentir o que é a barra de axis. Eu fiquei muito ansiosa, esperei aí ao longo de uma semana para poder sentir o quão bom seria a barra de axis, já que eu tinha ouvido falar muito bem. Começo a dizer que eu ainda estou no efeito barra de axis, embora agora de noite, devido à live, eu tenho ficado muito nervosa. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Não chorei, pelo incrível que pareça, eu costumo chorar com tudo. Ontem, conversando com você, eu achei que eu iria chorar horrores e não chorei. Então, achei que a nossa energia se conectou dali mesmo, porque é muito diferente de eu conversar com uma pessoa e chorar, e eu falar com outra pessoa e não chorar. Então, eu costumo passar um orçamento de mecha chorando. Então, o que eu senti ontem foi, assim, surreal. Além de eu sentir muito frio, no meio da sessão eu estava super consciente, tanto que eu tentei falar com você algumas vezes. Eu vi planeta, vi robô, eu vi coisas que me fez ficar muito tranquila. E depois, no meio da sessão, eu literalmente apaguei. Eu descansei. O meu corpo realmente relaxou. E eu senti que eu passei desde ontem a pensar antes de falar. Geralmente eu sou uma pessoa muito que não pensa. Eu vou lá e falo. E depois de ontem, hoje, conversando com as pessoas, eu pensava antes de falar, até ao responder as clientes pelo WhatsApp, eu penso, né? O que eu vou falar para aquela pessoa. Justamente agora na nossa conversa, meu raciocínio tá assim. Então, assim, eu tô sentindo uma leveza no meu corpo, na minha mente. Eu falei para as meninas aqui do salão que parece que eu chorei a noite inteira. E acordei aliviada. Quando você tá com algum peso no coração, que você chora e você acorda aliviada, é a sensação que eu tive de ontem para hoje. E eu ainda brinquei também com as meninas hoje, que eu queria muito já fazer outra sessão hoje. Eu tô me sentindo leve. E ainda a gente conversou. Olha, na primeira sessão talvez possa não fazer tanto efeito, né? E eu achei surreal, gente. Não é marketing ou falando porque ela está aqui. É porque realmente comigo, na primeira sessão, eu senti algo muito diferente. Tem coisas que eu estou sentindo que eu nem conseguiria explicar porque dentro do meu coração a minha mente está agindo de uma forma diferente. Ontem, ao brincar com o meu filho, eu estava pensando antes de brincar, até mesmo para não fazer algo que magoaria ele. Então, assim, hoje parece que eu estou muito mais humana do que eu era ontem. E eu costumo não ser assim. Eu sou uma pessoa totalmente explosiva, que não penso se eu vou magoar o próximo com as minhas palavras. E hoje as meninas até falaram que eu tô doce, que eu tô meiga, que eu tô uma florzinha, que eu tenho que fazer a barra de axis todos os dias. Então, Andréia, por favor, antes de eu abrir o salão, você vem todos os dias para eu ser uma docinha para as meninas. E tá vendo? É isso que eu acho legal, porque assim, é o seu relato, foi a sua sessão. A próxima já vai ser diferente, você vai sentir coisas diferentes, a percepção no corpo vai ser diferente, porque é o primeiro contato, foi o primeiro contato do receber do corpo. Então vai essa explosão.
E é que a gente trabalha muito no Axis, a gente não criar expectativa. Porque às vezes as pessoas vêm com muita expectativa. Ah, então você está falando que isso vai ser bom, então eu já vou sanar de tudo, vou resolver tudo. Então a expectativa às vezes mata o resultado. Então por isso que a gente sempre fala, não crie expectativa na primeira sessão, que é o primeiro contato. O corpo está aprendendo a receber. Se permita perceber o que vai ser verdadeiro para você. E aí depois as pessoas vão trazendo o relato delas. Outra coisa que eu iria falar referente a isso é que quando a gente começou, automaticamente no começo a gente não sente nada. E aí você fica se perguntando, por que comigo não está acontecendo nada? Será que não está funcionando comigo? Será que não funciona isso? É mentira das pessoas. E eu comecei a ficar inquieta naquele momento, achando que eu estava bloqueada ou alguma coisa do tipo. E quando eu comecei a me entregar para você sentir a energia, gente, outra coisa que eu queria falar, não sei se foi só comigo, depois eu quero conversar com outras pessoas que fazem barra de Axis para me dizer se vocês sentiram isso. Teve alguns pontos quando você tocou na minha cabeça que eu senti como se a gente estivesse trocando uma energia tão grande, como se meu cérebro estivesse passando informações para sua mão. Assim, eu senti alguma coisa saindo de dentro da minha cabeça, indo para sua mão, e é algo que é incontrolável. Tipo, você fala, não, eu vou parar de passar essas energias. Será que ela tá lendo meu cérebro? Meu Deus do céu! E aí você começa a se retrair e aquilo vai saindo de dentro de você de uma tal forma, que naquele momento que eu senti essa troca de energia que a gente estava tendo, foi a hora que eu comecei a relaxar e falei, seja o que Deus quiser, se eu acordar, acordei, se eu não acordar, pelo amor de Deus, alguém me acorde. Eu sempre brinco, pode relaxar que eu acordo quando terminar. Para mim, quando eu conheci a técnica e fui receber a primeira sessão, imagina, eu sempre fui uma pessoa super controladora. Então, assim, imagina que eu deixei alguém me fazer apagar, né? Fiquei conversando a sessão inteira. E eu percebi, assim, que meu corpo queria apagar. Aí eu falava, porque eu queria estar na resistência total ali. Só que mesmo assim, eu estando resistente, eu percebi que alguma coisa tinha mudado no meu universo. Eu me percebi diferente no outro dia. Eu falei, não, eu quero mais disso, eu quero mais que eu quero entender. Até que eu comecei, eu falo, então para mim foi assim, eu levantei muitas barreiras, eu não tive esse relaxar e receber. Demorou um tempo para eu confiar na pessoa, falar assim, não, agora eu posso me entregar e agora eu apago, realmente apagar e dormir mesmo, sabe? Assim, eu durmo. E aqui em casa, assim, eu tenho a facilidade hoje de ter 2 practitioners também, tenho minha filha e meu marido. Então a gente troca assim, a gente não tá fazendo nada, vamos trocar barras. Que máximo! Sabe uma coisa que eu reparei em mim hoje, voltando a falar sobre mim? Que eu não chorei. Não sei porquê, mas eu não chorei. E eu estava muito nervosa antes de começar a live. Geralmente eu iria chorar muito e eu não chorei. É algo legal assim que às vezes as pessoas falam, né? O que vai mudar? A gente não teve uma definição. Você falou assim, olha, eu quero trabalhar isso, isso e isso. Não, a gente falou assim, você vai receber. E o seu corpo definiu o que ele queria trabalhar, o que ele queria liberar. E hoje você está trazendo o que foi a diferença para você. Então, assim, essa super sensibilidade que você tinha, né? De estar sempre emotiva. Então, seu corpo falou, hoje eu não preciso mais disso. Então, o toque é exatamente para isso, para eliminar coisas que estão lá acumuladas na nossa mente, no nosso sistema. Então, seu corpo falou assim, agora eu não preciso mais disso. Agora eu posso me defender de outra forma, agora eu posso me mostrar de outra forma. E eu tava com medo de fazer a live e chorar. Tipo, passar a live inteira chorando. Falei, não vou passar um lápis de olho, não vou passar um nada, porque eu vou borrar, porque eu choro por tudo. Então vamos Não, é lá. surpreendente as mudanças. Eu vou fazer algumas outras perguntas para você. E falando em perguntas, meu celular aqui tá tocando, que todo mundo tá mandando perguntas no meu telefone. Gente, ao final da live, quando estiver para acabar, vocês podem perguntar aqui na live, que ela vai responder todas as curiosidades que vocês têm sobre barras. Inclusive, eu tenho várias.
Se deixasse nós naquele dia, iríamos ficar falando até 5 horas da manhã. Fácil. Não, eu não escuto áudio longo e você me mandava os áudios longos, eu escutava e reescutava para poder entender realmente o que você estava falando. Ó, outra pergunta que eu vou fazer. Eu fiz um script aqui, gente, para mim poder perguntar. Quantas vezes você deve fazer? Não, quantas vezes você deve ter suas barras corridas? Tá, não tem um número assim limitante, sabe assim? Se eu correr 1 ou 10, a gente pode correr todos os dias, receber 2 vezes ao dia as barras. Depende de como você tá. Então, às vezes aqui em casa, quando a gente tá com tempo e bate assim, a gente faz todos os dias. A gente já conseguiu fazer uma semana inteira. Mas a gente não conseguiu fazer 10, a nossa meta é chegar a fazer 21 dias corridos, mas a gente já conseguiu fazer pelo menos 7 dias, a gente já conseguiu fazer. Então não tem contraindicação, então não tem um mínimo de barras para ser corrido. Se eu fizer uma sessão, normalmente eu indico para minhas clientes, por experiência, por observação, fechar sempre 4 sessões. Falar, vamos permitir 4 sessões para ver o que cria no seu universo. Depois disso você define quantas mais você vai precisar. E normalmente o pessoal sempre quer mais, porque começa a perceber essa leveza, essa tranquilidade, essa facilidade de solucionar as coisas no dia a dia. Não vai mais para aquele espaço de, nossa, e agora? O que eu faço? Não, você começa a falar assim, como você falou, a gente respira, pensa, fala assim, não, peraí, tem um jeito mais fácil aqui que eu posso resolver de outra forma. Eu vi que não é algo que é viciante. Eu vi que é algo que tranquiliza. Então, eu acho que por isso que as pessoas fazem mais e mais e mais. Porque se você se sente tão tranquila, tão leve, que você quer isso para sua vida, para que você sempre se sinta assim. Um exemplo. Eu fiz 5 sessões de barra de axis. E aí depois eu não quero mais fazer, não tenho como fazer, ou alguma coisa do tipo aconteceu. Aquele meu eu que eu era antes, corre o risco de eu voltar ou sempre eu vou conseguir manter esse controle que a barra de axis me trouxe? Ótimo, legal. Sim, porque assim, que a gente fala, você deita uma pessoa na maca e levanta outra pessoa diferente. Você nunca vai sair da sessão a mesma pessoa que você estava. E tudo que foi trabalhado ali, existe um ponto, que é o último ponto que a gente corre, que se chama reestruturação de corpos. Exatamente para isso, para a gente reestruturar tudo que foi trabalhado, tudo que o corpo definiu que ele estava eliminando naquela sessão. Então, tudo que foi trabalhado naquela sessão não volta mais. Só se você procurar muito, 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 que a gente fala tem alguns gatilhos, né? Que a gente tem que olhar algumas outras questões, mas normalmente não volta. Normalmente, não tem relato nenhum comigo também, todos esses tempos já há mais de 2 anos. Na verdade, que eu era controladora, ansiosa também. Às vezes as pessoas até me perguntam, nossa, você fica nervosa? Eu falo, fico. Nunca, não acredito que você fica nervosa. Eu falo, fico, sim. Mas até tudo isso mudou, sabe? Assim, a forma, eu até brinco que hoje o meu relacionamento é um relacionamento adulto, porque nós dois recebemos as barras. Então hoje a gente consegue sentar e conversar de uma forma adulta, sabe? Sem aquelas birrinhas de antigamente. Então, assim, nada voltou mais. A gente está progredindo, você vai progredindo. Então, assim, fiz uma sessão só e não vi mais, tá tudo bem. O que foi trabalhado naquela sessão foi solucionado e não vai voltar. E a gente vai trabalhando outras questões. Entendi. Então, essa questão, assim, aproveitando essa deixa do que você falou, quando o casal resolve fazer a barra de axis, isso ajuda muito no relacionamento dos dois, ou se uma pessoa só fizer, já tem um resultado? Porque eu ontem vi que só eu fazendo foi diferente, eu e o meu esposo, quando eu cheguei. E quando é um casal, como que funciona? Tá. Bom, tenho clientes que só elas vêm e elas percebem sim. Porque eu falo, você muda, e quando você muda o seu universo. Então, tudo que está à volta, você começa a agir diferente. Sim. Então, automaticamente, a pessoa também vai agir diferente com você. Mas eu, Andréia, na minha vida, fez muita diferença quando o meu marido, que a princípio ele teve uma resistência, sabe? Assim,
colocava, não acreditava em nada, tudo que eu fazia, eu chegava do curso assim, feliz da vida. Olha o que eu aprendi, olha o que é isso. Ele falava assim, verdade. Ele ficava questionando tudo, sabe? Assim, não, mas tem certeza que é isso mesmo? Mas tem que ver isso direito. Mas até que ele conseguiu, começou a receber as bases, eu jogava todo mundo na maca, eu falei, tenho que treinar, vem vocês pra maca. E aí ele começou a se perceber diferente, e, tipo assim, hoje ele adora também, né, conhece a prática, fez o curso também. Então, assim, para nós, na minha vida, fez muita diferença nós dois estarmos praticando, nós dois estarmos recebendo as barras, tá? Trocando sempre, faz muita diferença. Aproveitando o que você falou referente a ele no começo, tem muitas pessoas que têm disso de achar que é bobagem, que são coisas para rico. Tem muitas pessoas que falam, terapia é para doido ou é para rico? E na verdade, eu acho que todos nós precisamos de terapia. Até para a gente poder se colocar no lugar do próximo, né? Eu acho que isso ajuda muito. E hoje as pessoas estão abrindo os olhos para que a terapia não é para doido, não é para quem tem dinheiro, tanto que tem terapias gratuitas, né? E assim, o que você tem a dizer sobre essas pessoas, ou melhor, para essas pessoas que ainda têm um pouco dessa mente fechada sobre terapia, ainda mais quando se trata de uma terapia barra de axis, que não é uma terapia conversada, é uma terapia sentida, e as pessoas acham que eu vou deitar lá na maca, a mulher vai colocar a mão na minha cabeça e não vai resolver nada da minha vida. Olha, o que eu sempre brinco, eu falo assim, não existe argumento melhor do que receber uma sessão. Eu posso falar várias coisas aqui, mas eu estou falando, nada melhor do que a pessoa se permitir receber uma sessão. Porque já teve casos de fazer apresentação em empresa, e como é uma apresentação, então é um atendimento muito curto, 15 minutos, coisa muito rápida. E as pessoas saírem de lá, teve um caso, foi bem interessante, que uma pessoa veio de um setor, ela falou assim, olha, eu fui convocada a vir pelo meu setor, porque tá todo mundo lá com medo de que o que vocês estão fazendo aqui, se envolve religião, o que vocês vão aprontar aqui? E aí a pessoa falou, eu fui a corajosa que vim representar o meu setor. Eu falei, tá ótimo. E aí, acho que nesse dia era 20 minutos, 25 minutos, assim, que a gente tinha fechado para apresentar para a empresa, né? E aí ela pegou, deitou lá na maca, bonitinha, deitou lá, eu corri as barras dela, quando terminou ela falou assim, pode avisar pro meu chefe que eu vou ficar o dia inteiro e você pode continuar na minha cabeça aqui, porque eu não vou mais sair daqui. E aí ela levou pro pessoal, e aí o pessoal ela falou assim, não, agora eu consigo explicar para as pessoas que não teve nenhuma conotação, a gente não fala, como você falou, é uma terapia até mais de abertura para as pessoas, né, de todas as religiões, porque assim, a gente não vai falar praticamente nada. É o deitar e o receber, né, o toque suave, só que a sensação e o que o corpo recebe é algo assim surreal. Então a gente não vai falar sobre religião, a gente não vai falar, não vai trazer um ponto de vista, não vou convencer ninguém do que é certo e errado. Pelo contrário, algo que o Axis prega muito é que não existe certo e errado, tudo é um interessante ponto de vista e a gente entra na permissão de respeitar todos os pontos de vista, que tudo está certo, porque é uma perspectiva da pessoa. Então a gente traz muito isso, que é muito uma coisa que é pregada pelo Axis, a gente tem que estar nessa abertura de se abrir para o todo. Entendi. Eu tenho relatos da minha família disso, das pessoas por serem evangélicas ou cristão, o que seja, acham que a terapia é coisa do inimigo, que vai falar que você não tem que acreditar naquilo, até porque acham, lá no começo da nossa live, você falou que ele não era, como que é o nome certo que você falou para mim não errar? Que o moço que criou a barra de Axis. Gary Douglas. Gente, quando eu não sei falar alguma coisa, eu prefiro não falar para não passar vergonha. Ele não era um... Ai, fugiu a palavra da minha mente agora. Vamos se dizer um guru. Foi guru que você falou? Não, ele não é um guru. Ele não é um guru. A gente não tem ele como guru. Não é assim, sabe? A gente a nossa referência como um pastor de igreja. Não, isso. Não, ele não é referência. Porque as pessoas... Ele deixa bem claro que... O slogan do Axis eu amo esse slogan do Axis, empoderando você a saber o que você já sabe. Então, a técnica, ela vem para ser empoderadora.
Então, ele empodera as pessoas. Ele fala que o trabalho dele é empoderar as pessoas, saber o que elas já sabem. Então, existe a maior verdade, que é a minha verdade, que é a sua verdade. Você acredita, gente, não é mentira, que hoje eu tô me sentindo uma pessoa super empoderada? Eu me arrumei melhor para vir trabalhar. Eu fiz alguns stories, eu tava até com o cabelo preso, até porque para mim é muito corrida, gerenciar o salão, atender. Então, eu acabo não tendo tempo de cuidar de mim, de ficar sempre bonita, até porque eu vendo beleza, eu sei que eu preciso, mas eu tem vezes que eu não consigo tá bem aparentável sempre. E hoje eu acordei com isso, do empoderamento, de querer estar empoderada, de querer estar bonita, de mostrar para as pessoas o quanto eu sou boa, o quanto eu sou forte. Eu acordei com isso hoje. Exatamente. Para mim também, viu? Fez bastante diferença nessa questão da autoestima também, sabe? Ah, coloca qualquer roupa, sai de qualquer jeito. Hoje não. Hoje, olhar para mim, me sentir bem, falar assim, não, me reconheço, sabe? Assim, com batom, com um brinco, eu falo, nossa, hoje eu tô bem, hoje eu tô bonita, hoje eu tô gostando de mim. Isso também foi uma diferença que o Wax trouxe. Acordei até brava com a Anvisa, porque na nossa área não é permitido, como a gente mexe com material cortante, ficar de salto. Então hoje eu acordei brava com a Anvisa, porque eu queria estar de salto, eu queria estar linda e maravilhosa. Todo poder, o salto, né, traz o poder para a mulher, né? Eu acho que a mulher sente esse empoderamento, né, quando ela se autoproduz. E eu realmente senti hoje que eu tô poderosa. E essa é a missão do Axe, é empoderar as pessoas, é trazer esse empoderamento. E outra pergunta que eu queria te fazer. Quanto tempo dura o efeito do barra de axis, assim, a sentir? Tá, você fala assim, depois da sessão, a pessoa recebeu a sessão, Isso. aí ela vai ficar nesse relaxamento por quanto tempo? É assim, a vida segue, né? Então a gente vai poder falar assim para você, olha, você fez a sessão, todos os seus problemas estão resolvidos. O que acontece assim, é que a gente começa a perceber diferente as coisas, começa a resolver de uma forma diferente. Então, assim, eu tô te falando, na minha vida, isso mudou bastante. Porque eu era uma pessoa estressadíssima. Estressadíssima. Aquela pessoa que queria tudo para ontem, e ai de quem fizesse diferente do que eu tinha pensado que tinha que ser feito. Eu já tava surtando, eu já tava louca. E assim, e para mim hoje tá bom, não fez? Tá bom. Ah, depois a gente faz, depois a gente vê. O pessoal fala assim, nossa, mas é uma evolução. Mas não é uma continuidade. Então, assim, não tem um efeito. Fala assim, o efeito. A vida vai continuar, as coisas vão acontecer, mas a gente vai começar a olhar diferente. Todas as coisas que vão acontecendo. Então, a ação vai ser diferente. Então, não tem uma duração do efeito, não tem um efeito. Existe uma mudança. Muito. A gente trabalha muito com a mudança. Então, houve uma mudança. Então, não tem um efeito, assim, uma durabilidade de efeito. Eu sinto que eu preciso muito. Eu vou falar sempre de mim, porque como quem está conversando com você sou eu e eu não posso falar por outras pessoas. Mas eu sinto muito que eu preciso dessa mudança na minha vida, que a gente precisa ser cada dia melhor, pensar muito mais no próximo, em não machucar as pessoas com o nosso jeito. E eu li algumas coisas também, né, sobre o Barra de Axis. Depois que a gente conversou, eu também pesquisei, eu sou muito curiosa. E eu vi e ouvir pessoas falando sobre isso, né, da gente querer tão bem o próximo depois que a gente pratica isso, do quão bom a gente fica e o efeito. A pergunta foi essa, mas eu já tinha uma resposta em minha mente, até porque eu fiz ontem a sessão e eu vi que a durabilidade da leveza que você sente é algo que você se coloca para dentro, é algo que você pensa para si, é algo que você quer para si, então você vai sentindo essa leveza diária e você quer que essa sensação permaneça dentro de você, né? Uhum, isso mesmo. Deixa eu te falar uma outra coisa. Nós estávamos, pelo menos eu, super ansiosa. Já faz 40 minutos que a gente está aqui conversando. Uau! Não, gente, vamos estender essa live aí para 2 horas, porque tem um monte de perguntas ainda para fazer. Ó,
Como a gente está com o horário contadinho de 1 hora, eu li aqui uma pergunta super interessante. A live, o intuito era falar do Barra de Axis para as pessoas conhecerem um pouco sobre isso, para que as pessoas possam vir sentir isso. Até porque agora nós teremos a Barra de Axis aqui no salão com você. Mas eu li um comentário super interessante que a gente havia conversado se nós iríamos falar sobre isso na live. E nós iríamos esperar uma deixa para falar sobre isso. Eu acho que você explicou claramente o que é o Barra de Axis. Embora seja 40 minutos, você explicou com uma clareza que deu para entender bastante. E eu queria que você falasse resumidamente sobre o... Gente, não vou ter audácia de falar o nome, porque eu ainda não aprendi. Eu deixo com a expert em falar o nome. Se vocês quiserem falar sobre cabelo, vocês podem conversar comigo. Agora, sobre terapia com a Andrea, fala você o nome. Eu já sei, mas eu não quero errar. Sobre o Theta Healing. O Theta Healing foi a primeira técnica, né? E assim, diferente das barras, que a gente tá falando, as barras, a pessoa vai pra maca, ela vai deitar e só relaxar. O Theta Healing é um pouquinho diferente a técnica, porque assim, a princípio do Theta Healing é buscar as crenças limitantes e bloqueadoras. Então, para a gente acessar essas crenças que estão no subconsciente, no inconsciente, a gente precisa conversar bastante. Entendi. Então, a sessão ela é feita numa meditação, que a gente vai, né, numa onda teta, que é a onda do sono, antes do sono profundo, que a mente ela começa já a ficar mais relaxada, ela vai diminuindo, já ficando mais tranquila. Então, é nesse ponto que a gente chega com essa meditação, e a partir desse ponto que a gente começa a acessar os registros. Então, assim, aí a gente vai fazendo comandos, sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um. Então, a pessoa verbalmente, ela autoriza ou não cada comando. Eu sempre explico, olha, você me permite fazer uma limpeza no seu campo energético, aí eu vou, faço o comando bonitinho, e a gente faz a limpeza. É uma técnica que pode ser feita online, né? Foi o que eu trabalhei bastante na questão da quarentena, né? Muitas pessoas ansiosas, percebendo estressadas, então foi a técnica que eu atuei bastante nesse período, né? Até que eu começasse a ficar mais tranquila e pudesse voltar para o presencial, né? Que as barras têm esse detalhe, só pode ser presencial também por causa do toque. Então, assim, é uma técnica que vai buscar as crenças. Então, assim, normalmente o que eu faço? Eu junto as técnicas, não em uma sessão, mas se a pessoa fecha um pacote comigo, eu trabalho todas as técnicas. E a gente vai percebendo a ordem, conforme a pessoa vai tendo abertura. Homens, é muito difícil o homem estar aberto a receber uma sessão de Theta Healing. Porque o homem nunca quer falar dos seus sentimentos. E a gente vai aprofundar muito sobre os sentimentos, né, durante a técnica. Então a gente vai olhar para a infância, como que foi a infância, onde começaram a ser criadas as crenças, como essas crenças foram absorvidas dentro do sistema dele. Então, o homem tem muita dificuldade em falar. Então, normalmente, os homens preferem o axis mesmo, as barras, né? Então, é uma técnica de conversa, é uma conversação. E também, como as barras, dura a sessão de 45 minutos a 1 hora. E, assim, também tem relatos incríveis, assim, a gente perceber coisas incríveis, porque a gente não é uma regressão, mas a gente consegue ir, em alguns casos, tem uma cliente que a gente está trabalhando muito a questão de rejeição, e essa rejeição começou no útero da dela. Então, a gente fez uma sessão da gente voltar para a gestação, e aí a gente trazer tudo que foi essa rejeição que ela percebeu durante a gestação dela. Incrível! É algo que a gente também terá aqui no salão com você, mas vai ser opcional, né? Até porque conta com outra coisa, antes que a gente saia desse foco para mim falar algumas outras coisas. Eu quero que você fale para as pessoas como que funciona em questão de sessão, que você avalia o que a pessoa precisa, como é que funciona. Não necessariamente você tem que vir e fazer a barra de axis ou o Theta Healing. Explica pra gente, por favor. Então, eu sempre respeito muito a abertura que a cliente me dá, tá? Então, assim, se a cliente me dá a abertura, eu explico todas as técnicas que eu trabalho. Eu falo, olha, eu trabalho com essa e essa técnica. Aí depende de pessoas que vêm. Não, eu quero só as barras de axis. Eu falo, ok. Eu respeito o querer da pessoa, né?
Mas se a pessoa me dá abertura, aí a gente vai sentindo. Fala, olha, vamos começar com o Axis, porque eu gosto de começar com o Axis, porque o Axis vai tirar limitações de uma forma mais suave. E aí a pessoa vai estar mais preparada, confiando um pouco mais em mim, para ir para uma sessão do Theta Healing e se abrir e trazer as questões dela também. E aí a gente vai mesclando conforme for a necessidade. Então, assim, vou usando as técnicas. Até porque quando a gente fala de crenças, a pessoa fala, pensa que é religião quando a gente fala de crenças, né? A gente fica naquilo, nossa, mas ela vai fazer uma terapia e vai falar do quê? De qual religião que ela vai falar, né? Tem muitas pessoas que acham que é isso. Tá? Então, assim, vamos dar os exemplos de crença, né? Eu gosto muito, assim, dessa explicação. Crença é tudo aquilo que a gente pensa, que alguém no mundo pensa diferente da gente. Então, assim, se a gente colocar, que a gente está passando por um momento difícil, agora por conta desse coronavírus está difícil ganhar dinheiro, nossa, que o dinheiro está difícil. Aí a gente fala, que o Neymar está difícil, para alguns artistas está difícil, o dinheiro está vindo da mesma forma. Sim. Então, assim, é uma crença. É uma crença. É uma crença limitante, que a gente está colocando uma limitação, que a gente não pode. Eu não posso, eu trabalho, né? Sou CLT, tenho um emprego. Imagina que eu vou ganhar mais do que está ali estipulado no mês. É uma crença. Porque quais infinitas possibilidades de você estar se negando a receber do universo? Mas se você está definindo e concluindo que você só é limitado, que você só pode receber o seu dinheiro vindo de uma fonte única de renda, que você não pode abrir para outras possibilidades. Então, assim, são crenças limitantes. Você está definindo e concluindo, colocando controle de que isso é a maior verdade absoluta. E aí a gente começa a abrir, limpando essas crenças. E aí é onde entra a questão da sua vida começar a fluir melhor, você começar a desenvolver um trabalho melhor, ou questão financeiramente, que envolve muito isso, né? Você começa a receber melhor o seu dinheiro, administrar melhor, porque você deixa de acreditar que você não pode fazer naquelas coisas e se limitar a fazer aquilo, correto? Exatamente, exatamente. Foi uma questão que eu trabalhei muito em mim, foi a questão financeira, tá? Foi algo assim que era bem desafiador no meu sistema. E aí eu fui olhar realmente crenças da minha família sobre dinheiro, crenças limitantes. Aí eu comecei a limpar em mim essas crenças, coisas que a gente compra como verdade dos nossos pais, avós, tios, e a gente vai trazendo. E eu fui limpando isso. E algo que assim eu acho bem legal, o dinheiro segue a energia da diversão. O dinheiro segue a energia da alegria, da alegria. Então, assim, tudo que a gente faz se divertindo, tem lá alegria e paixão que a gente faz, o dinheiro é só consequência, o dinheiro vai vir. E aí eu comecei a entender que muitas coisas eu fazia porque eu tinha aquela crença que eu tinha que fazer aquilo que de outra forma o dinheiro não vinha na minha vida. Quando eu comecei a eliminar essas crenças, trazer as infinitas possibilidades, me abrir, né? Que no meu caso, para mim fazia sentido trabalhar por conta, ser, né? Empreendedora. Mas tem pessoas que gostam, sim, de trabalhar CLT, gostam de um emprego, mas tem crenças que dificultam aquele dinheiro render, aquele dinheiro durar mais, né? Que acha que aquele limite, eu tenho, que eu ganho não é suficiente, enfim. São muitas crenças. Quando a gente começa a olhar, a gente fala assim, meu Deus, eu tinha tudo isso de crença, eu não acredito. É muita crença que vai vir. Você automaticamente se pode de fazer algumas coisas, né? Tipo assim, eu não tenho sorte no amor. Você coloca aquilo na sua cabeça que você não tem sorte no amor, que você nunca consegue arrumar alguém que é boa pra você, ou eu sou a ruim do relacionamento. Quando a gente fala de Theta Healing, eu acho que não envolve só financeiramente, eu acho que é um contexto no geral, né? Tudo. Que é algo também que eu falo. Para mim foi assim, eu abri um leque quando eu comecei a olhar para a minha questão financeira. Porque eu também entendi isso, que o dinheiro não é o dinheiro. Para olhar para o dinheiro, eu tive que olhar para minhas crenças de filha, todas as crenças de criança, tudo que eu defini da minha criança, né, interior. Então, assim, eu tive que olhar para tantas coisas, para o meu controle, que eu questionava em que controlar a vida. Então, assim, eu tive que olhar para tanta coisa para me chegar no que era o dinheiro para mim, que o caminho foi bem longo, viu? Então, assim, o dinheiro nunca é o dinheiro. Somente, assim, vem outras coisas aí por trás. E relacionamento, às vezes, também tem a ver lá atrás com o relacionamento dos pais, o que a gente viu na nossa infância, o que foi que a gente assimilou, né? Tem pessoas que às vezes fazem os pactos que a gente fala.
impacto é assim, quando você vê, por exemplo, seus pais brigando e você fala assim, nunca na minha vida eu vou ter um relacionamento. Nunca, nunca. Aí você cresce e esquece, né? Você prometeu, ó, você fez um pacto, você nunca ia ter. E aí você cresce, o que que acontece? Você quer ter um relacionamento e os relacionamentos vêm e vão. Aí você fala, o que está de errado comigo, né? Você se Mas lá cobra atrás por isso, né? Você se cobra muito. Eu não posso viver o que minha mãe viveu ou o que meu pai viveu, e você não se permite ser feliz por conta de traumas que você teve na infância, no decorrer da vida, e você acaba colocando isso na sua cabeça como prioridade, de que você vai se virar sozinha, que você nunca vai depender de ninguém, que você jamais vai ter um relacionamento abusivo, embora muitas mulheres tenham relacionamento abusivo e não sabem que tem relacionamento abusivo. Aproveitando para falar disso, referente a isso, no Theta Healing, quando essas mulheres têm esses relacionamentos abusivos e não conseguem ver, todo mundo vê ao redor, porque aquela pessoa que tem um relacionamento abusivo é a única que não vê, na maioria das vezes, né? Essa terapia, tanto do Barra de Axis quanto do Theta Healing, consegue trazer essa clareza para que a mulher veja o quanto tá ruim para ela esse modo de vida? Sim, aí ela entra na permissão. Se ela se permitir, é que assim, que a gente fala, todo mundo vê e ela não vê, porque ela tá com uma venda, né? Porque para ela enxergar, ela vai ter que olhar outras coisas, a gente vai ter que tomar uma decisão. E se ela não é empoderada dela, ela não tem a autoconfiança dela, de que ela é capaz de sair daquele relacionamento e encontrar outra pessoa melhor e vivenciar coisas melhores, ela não vai sair daquilo. Então, essas técnicas vai trazer esse empoderamento para ela. Vai mostrar para ela o quanto ela pode ser capaz de se autodefender e criar algo melhor na vida dela, né? Então, é esse empoderamento que vai trazendo. E aí, assim, é muito na permissão mesmo. Se ela se permitir, com certeza vai fazer muita diferença para ela tomar decisões e abrir o universo dela, né? Porque a gente fica muito limitada, né? Meu universo é só aqui, o que eu vejo aqui na minha frente. Eu não consigo olhar nada que está ao meu lado, né? Eu acho que é um dos motivos que a minha linha de raciocínio, meu pensamento é de que todas as pessoas precisam de terapia, principalmente mulheres, precisam de terapia para que elas possam enxergar a vida de um modo mais amplo, com uma leveza, com pensar mais, né? Realmente a terapia traz isso, creio eu, é um modo que eu penso. Sim, sim, isso mesmo. Eu falo, é esse empoderamento, né? Esse autoestima, você começa, como você falou, você se sentiu hoje empoderada, com vontade de se amar, de se arrumar para você. Não foi para seu marido hoje, foi para você, não foi? E geralmente muitas Então a gente mulheres começa. fazem isso, né? Se arrumam pro marido, perguntam pro marido como que tá. Eu tenho esse costume mesmo de perguntar pro meu marido a opinião dele, mas é sempre do sentido, se você tá bem, se você tá se sentindo bem, vai, e que você tá linda. Minha opinião conta, mas o seu bem-estar é o primordial. Então, realmente, tem muitas mulheres que, ai, não, meu marido não gosta que eu uso tal roupa. Ai, meu marido, o que ele vai pensar? Não, eu acho que não é o que seu marido vai pensar, o que as pessoas vão pensar na rua, é o quanto você está se sentindo bem desse jeito. Exatamente, exatamente. Esse olhar, né? Que você começa a ser o centro do seu universo. Que a gente coloca todo mundo. Mulher tem muito essa questão, né? Casou, o marido é o filho, né? É o primeiro Sim. filho que ela tem. Então ela se coloca em segundo plano. E aí você começar a abrir esse espaço, ela fala assim: não, eu sou a principal do meu universo. Então, assim que você falou, eu vou assumir os meus gostos, indiferente do que as pessoas vão falar. Que a gente tem até um livro do co-criador do Axis, Dr. Den, Sendo Você Mudando o Mundo. Então, quanto mais a gente for a gente, mais a gente vai poder fazer a diferença no mundo. Enquanto a gente querer tentar se encaixar num espaço que não é nosso, a gente vai estar só se mutilando. A gente vai tirar partes da gente para caber num lugar que não é nosso. Verdade. André, eu tô muito triste. Faltam exatamente. A gente conversou tanto, foi um assunto tão legal que nós havíamos conversado um pouco antes, mas foi uma interação tão legal que uma coisa foi fluindo através da outra, que por mim eu ficaria aqui conversando muito tempo mais com você. Eu queria que você falasse para mim, agora é uma pergunta minha pessoal, bem resumidamente, o que o Barra de Axis significa para você? Assim,
Fala uma palavra que defina o barra de axis. Uau, a primeira palavra que vem na minha mente, despertar. Realmente. E através da sua resposta, eu tenho como afirmar que o Barra de Axis desperta o interesse de viver, o interesse em você, o interesse em fazer mais e mais, o interesse de que hoje eu vou ser muito boa. Realmente, a palavra despertar se encaixa muito bem no que é o Barra de Axis. Antes da gente encerrar a nossa live, eu vou deixar aqui avisado para vocês que nesse sábado, agora dessa semana, que agora eu não sei qual dia de número vai cair. Gente, é improviso, live é isso, né? A Andrea vai estar aqui conosco. Todas as nossas clientes que estão agendadas aqui conosco, que irão agendar, irá ganhar de cortesia 15 minutos e ir embora. Esses 15 minutos só vai fazer você querer ficar aqui o dia inteiro. A gente vai dar para você sentir isso, o que eu senti, que muitas mulheres sentem quando tem a barra de axis trocada, as energias trocadas. Eu acho que é assim que fala o certo, né? Então, a partir de sábado, vamos fazer 2 sábados em seguida para que várias pessoas possam sentir isso, até porque a gente tem uma demanda de agenda grande. Então, se você quer agendar um horário aqui, quer conhecer um pouco sobre o Barra de Axis, será esse sábado e o próximo. E aí a Andrea vai estar aqui conosco, a gente vai definir alguns dias da semana para que ela realize as sessões nas clientes que têm interesse. Quem tiver alguma pergunta, já sigam a Andrea, pode mandar um direct para ela. Eu respondendo por você. Já? Vamos lá! Sigam ela, pergunte para ela assim, ao certo. Tem muitas pessoas que estão me perguntando sobre Barra de Axis, eu não sei informar o certo, eu repasso o que eu aprendo. Então, perguntem para ela. Se vocês quiserem agendar uma visita aqui no salão, para conversar com ela, tirar algumas dúvidas antes de você fazer a sessão, para você sentir no seu coração que você precisa daquilo, eu acho que nada melhor do que uma conversa com quem irá fazer algo em você. Então, tá aqui o meu convite para todas as pessoas, principalmente mulheres, que é o nosso público, que vocês se permitem a sentir o que eu estou sentindo, o que outras mulheres sentem. E é incrível, não é propaganda enganosa, porque eu sou o tipo de pessoa, se eu não gosto, eu não gosto. Se eu gosto, eu amo de verdade. Então, desde já, muito obrigada, Andrea, por aceitar essa ideia nossa, que de princípio foi tudo muito rápido. Eu fiquei muito eufórica quando a gente começou a conversar, e eu senti no meu coração, e a gente conversou sobre isso, que essa nossa causa, eu vou falar como causa, que iria ajudar muitas mulheres. E realmente eu estou sentindo que isso vai trazer um diferencial para todas as nossas clientes sentirem o quanto é bom a terapia. Isso mesmo. Bom, eu só posso agradecer, né, a vocês a confiarem no meu trabalho, abrir essa oportunidade para você, a Núbia, né, que abraçou nossa causa aí, né, comprou nossa tacada. Não, eu falei pra Núbia, E, assim, a gente vai ter terapia no salão. Ela, como assim? Eu falei, não, vai ter uma terapia, eu tô assim, vai ser o máximo. Vem aqui que você vai fazer uma sessão. Ela, Nathalie, calma, respira, me conta. Eu falei, Núbia, é isso. Ela, que máximo. Eu dou super apoio pra vocês. Vai dar tudo certo. Pode mergulhar de cabeça, que eu confio em você, confio no seu trabalho. Se você tá achando que é bom pro salão, será muito bom. Cris também, que teve essa ideia quando ela me falou sobre você. A Cris foi primordial também para que isso acontecesse. Cris, muito obrigado. Parabéns por essa ideia. Quando a gente fala de ideia, a gente fala de um conjunto, uma equipe de pessoas, e aqui a gente trabalha dessa forma. Seja bem-vinda à equipe Estúdio Núbia Franco. Eu só tenho a agradecer e estou muito feliz de fazer parte dessa equipe, né? Onde eu tive o gostinho de estar com vocês, amei vocês, amei estar no lugar. A energia realmente combina com a técnica, vai ser bastante contribuição. E você falou, estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas, pode me chamar, pode seguir, né, no meu Insta, pode mandar direct para mim, que eu vou ficar bem feliz. Amo falar do meu trabalho, amo falar sobre esse assunto. E para quem quiser saber um pouquinho mais, eu deixei hoje um vídeo lá, que está bem interessante, que é de uma senhora de 77 anos, que estava com Alzheimer, na cama, tudo, e a filha dela
aplicou as barras nela e foi acompanhando a evolução dela. Tá bem interessante para quem ficou ainda com alguma dúvida do que mais é possível dentro desse universo do Axis. Tem esse vídeo lá no meu canal também, no meu Insta, aliás. Então é isso, a live automaticamente vai encerrar. Contagem regressiva de 5 segundos aqui. Desde já, muito obrigado.